Sabe quando a gente pega um livro escrito há mais de 100 anos e tem a sensação de que ele está falando do Brasil de agora? Pois é, essa é a força de Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, de Lima Barreto, publicado lá em 1919. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nessa crítica visionária e entender por que ela continua tão atual. Olha, para a gente ter uma ideia do tamanho do Lima Barreto, basta olhar para quem veio depois dele. Ele foi a primeira grande voz do escritor negro, pobre do subúrbio. E essa frase aqui, ela diz tudo. Sem a coragem dele de abrir essa porta, talvez a gente não tivesse a poesia cortante do Mano Brown, nem a literatura visceral da Carolina Maria de Jesus, da Conceição Evaristo. Ele é, de certa forma, a raiz de uma linhagem inteira de artistas que deram voz a quem não tinha. Então, o nosso caminho hoje vai ser este. A gente começa falando do homem, Lima Barreto, esse pioneiro tão injustiçado. Depois, a gente volta no tempo para entender o Brasil daquela época. Daí, mergulhamos no livro, na sua estrutura diferente. Analisamos as críticas geniais que estão ali nos diálogos. E, por fim, a gente reflete sobre o legado dele e por que, no fundo, ele continua tão necessário. Mas, afinal, quem foi esse tal de Afonso Henriques de Lima Barreto? Pensa nele como uma espécie de erro no cálculo do Brasil racista do começo do século XX. Um homem negro, pobre, que contra todas as probabilidades conseguiu ter acesso a uma educação de elite, e ele usou esse conhecimento como sua principal arma de denúncia. A vida dele, como dá pra ver, foi uma sucessão de batalhas. O preconceito racial fechou muitas portas, a grana era sempre curta, e a luta contra a depressão e o alcoolismo foi uma constante. Ele sentiu na pele, todos os dias, as injustiças que ele descrevia nos livros. E isso, claro, dá uma potência, uma verdade para a obra dele, que é simplesmente impressionante. E para a gente entender de verdade a acidez dos textos do Lima Barreto, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para a sociedade que ele estava analisando. Era o Brasil da chamada República Velha. Uma república que nasceu em 1889, prometendo modernidade, mas que, na prática, só fez aprofundar as velhas feridas sociais do país. Para sacar essa sociedade, tem um conceito que é chave: a sociedade bacharelesca. O que é isso? Bom, era uma sociedade onde o anel de formatura, o título de doutor, mesmo sem ter doutorado, valia muito mais que o conhecimento de verdade. A erudição era quase uma fantasia, uma casca, usada por uma elite que se achava ao máximo para esconder a própria ignorância e, claro, para manter seus privilégios. E por baixo dessa casca de erudição, existia um projeto de Estado, um projeto oficial que era profundamente racista: a política de branqueamento. A ideia, preto no branco, era apagar a herança africana do Brasil, estimulando a vinda de imigrantes europeus. A negritude era vista como um atraso, algo a ser diluído e superado. Essa ideologia era tão forte, mas tão forte, que ela está perfeitamente resumida nessa imagem. Uma avó negra feliz da vida, agradecendo aos céus porque o neto nasceu branco. Isso não é uma hipérbole, não é um exagero. Esse era o ideal de redenção do Brasil. É nesse ambiente doentio, opressor, que a obra do Lima Barreto surge como um soco no estômago. Agora sim, vamos entrar no livro. Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. É diferente. Ele recusa o formato de um romance tradicional. Então, se a expectativa é uma história cheia de ação e reviravoltas, pode esquecer. A genialidade dele está em outro lugar. O livro é, na essência, uma biografia de ideias. A verdadeira ação, se é que podemos chamar assim, acontece nos diálogos, nas reflexões que os personagens trocam enquanto andam sem rumo pelo Rio de Janeiro. É quase como imaginar um filósofo e seu discípulo, só que em vez das ruas de Atenas, eles caminham pelo centro da capital brasileira, dissecando as feridas do país. E quem são esses personagens? São dois opostos que se completam. De um lado, a gente tem o Augusto Machado. Ele é o narrador, jovem, negro e claramente um alter ego do próprio Lima Barreto. Do outro, o Gonzaga de Sá, o biografado. Um intelectual branco, mais velho, super melancólico, que parece carregar o peso de um Brasil que está morrendo. O coração do livro é justamente o choque entre o olhar crítico do jovem e a nostalgia pessimista do velho. É exatamente na conversa entre esses dois que a mágica acontece. Os diálogos são a arma que Lima Barreto usa para disparar suas críticas mais ácidas, mais corrosivas contra a sociedade da época. Tem uma cena no livro que é simplesmente genial, que se passa num trem.
Aparece um bacharel todo pomposo, falando difícil, usando termos pseudocientíficos para provar que certas raças eram inferiores. Aí, no meio da conversa, alguém faz uma pergunta boba, de curiosidade. Doutor, por que os passarinhos pousam no fio e não tomam choque? A resposta do sábio é tão absurda, tão ridícula, que expõe toda a farsa daquela pose de intelectual. E aqui está a sacada genial do Barreto. Com essa cena, ele desmascara de vez a tal sociedade bacharelesca. Ele mostra que o diploma, a pose, o vocabulário difícil, muitas vezes serviam só para dar um ar de autoridade a ideias completamente vazias e preconceituosas. No fim das contas, a erudição era só uma máscara para a ignorância. E a crítica dele não para por aí, não. Ela vai direto para a burocracia do Estado. O livro está cheio de exemplos hilários, se não fossem trágicos, da inutilidade do serviço público. Enquanto o povo sofria, os burocratas passavam o dia em debates ridículos, tipo decidindo quantos tiros de canhão um bispo merecia receber de homenagem ou quantas flechas deviam ter na pintura de um santo. É uma sátira brilhante da ineficiência do poder. E sobra até para a literatura, viu? Na boca do Gonzaga de Sá, o Lima Barreto dá uma cutucada nos escritores da época. Ele diz que eles só se interessavam pelo sertanejo porque era uma figura exótica, pitoresca. Mas e o suburbano? O pobre da cidade, com seus dramas reais, com suas complexidades? Esse era totalmente ignorado. O que ele pedia era uma literatura que olhasse para o povo de verdade, e não para uma caricatura do povo. Para a gente fechar, vamos pensar um pouco no legado do Lima Barreto. Um autor tão genial, tão à frente do seu tempo, como é que ele foi recebido na época? A resposta ajuda a gente a entender por que ele não é lembrado só como um visionário, mas como um visionário triste, que gritou para um tempo que ainda não estava pronto para ouvir. E tem um ponto aqui que é muito interessante e complexo, a figura do Monteiro Lobato. Porque olha só, foi o Lobato quem publicou Gonzaga de Sá. Foi ele que viu o talento do Lima Barreto quando quase todo mundo ignorava. Ao mesmo tempo, o próprio Lobato hoje é muito criticado pelo racismo que aparece em suas obras. Isso só mostra como a história não é simples, não é preto no branco. As pessoas e suas épocas são cheias de contradições. Para quem ficou com vontade de ler mais, aqui vai uma dica de roteiro. Um bom começo é Recordações do escrivão Isaías Caminha, que é o livro mais autobiográfico dele. Depois, vale muito a pena ir para Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é a sua obra mais famosa e aclamada. E para uma leitura mais densa, mais profunda no sofrimento dele, O Diário do Hospício é um soco no estômago necessário. E a gente termina com essa provocação. A crítica do Lima Barreto à sociedade bacharelesca de mais de um século atrás ainda faz sentido hoje. Num país onde, muitas vezes, o diploma na parede e a aparência contam mais que a competência de verdade, a pergunta dele continua ecoando. E só isso já prova que Lima Barreto não foi só um escritor. Ele foi, e ainda é, um visionário.